Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Como é que vocês estão? Eu acho que esperei aqui 5 minutinhos para ver se apareceu mais alguém. Como não apareceu, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, certo? A aula de hoje, apareceu mais um aqui. A aula de hoje, eu preparei aqui nosso segundo simulado, certo? Já fizemos o primeiro, e foi muito bom. E agora nós vamos fazer esse segundo aqui, certo? Agora o pessoal tá aparecendo. Se volta. Eu escolhi aqui 8 questões para que a gente trabalhe com clareza, certo? E nós iremos fazer, e na medida que a gente for fazendo essas questões, vocês vão tirando as dúvidas, certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Uma empresa de turismo organizou uma excursão para os estudantes do IFRN, certo? E alugou 2 ônibus, conforme o indicado a seguir. Ele diz, ó, o primeiro ônibus levou 36 passageiros e cada um pagou um valor de R$ 75. O segundo levou 48 passageiros e cada um pagou R$ 60. Sabe-se que o motorista do primeiro ônibus recebeu 20% do valor arrecadado dos seus passageiros. Já o motorista do segundo ônibus recebeu 25% do valor arrecadado, né? Sabendo que, se o restante do dinheiro for entregue ao coordenador da excursão, o valor total recebido pelo coordenador foi. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o valor que o coordenador ficou, certo? Para isso, nós temos que fazer algumas continhas rápidas aqui, certo? Vamos começar aqui com o primeiro ônibus. O primeiro ônibus contou com 36 passageiros e pagou R$ 75. Ou seja, ele pagou um total de 75 vezes 36. Deixa eu apagar isso aqui, escrever aqui, né? 75 vezes 36. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42. 42 mais 3, 45. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 2, 22. Somando aqui, eu vou ter 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. E desce o 2. Então, eu sei que esse primeiro aqui, ele arrecadou um total de R$ 2.700. Ok. E o segundo? Vou dizer aqui do lado. E o segundo? Arrecadou quanto? Vou fazer aqui. 60 vezes 48. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 6, 48. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 24. Mais isso aqui. Ou seja, 0, 8. 4 mais 4, 8. Isso, 2. O segundo arrecadou um valor de R$ 2.880. Certo? O que ele quer descobrir
é quanto o coordenador da excursão ele recebeu. Pronto. Aqui é os totais dos valores, certo? Aí vamos pegar as informações. Ele sabe-se que o motorista do primeiro ônibus recebeu 20%, certo? De quê? Sabe-se que o primeiro ônibus recebeu 20% do valor arrecadado. Ou seja, foi 20% de R$ 2.700. Então, o primeiro recebeu 20% de R$ 2.700. Vou cancelar esse zero com esses dois zeros. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, dá 54. Eu repito o zero aqui, né? Então, fica 540. Ora, se o motorista recebeu 540, né? O primeiro motorista recebeu 540, quanto foi que sobrou? É só vocês fazerem aqui. 2.700 menos 540. Que dá um zero. Que dá um 6. 6 menos 5 dá 1. E desce o 2. Então, do primeiro ônibus, o coordenador recebeu R$ 2.160. Isso, o primeiro ônibus. Vou só botar aqui só o primeiro. Recebeu isso do primeiro. E do segundo? Do segundo foi quantos por cento? 25%. Do total de 2.880. Então, vou fazer aqui do ladinho mesmo. Vai ficar 25% vezes 2.880. Cancelar esse zero com esse zero. Quando eu fizer 25 vezes 288, dá 7.200. Vou conferir. 28 vezes 25. 5 vezes 8, 40, mais 4. 5 vezes 8, 40. 40 mais 4, 44, mais 2, 46. 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 8, 16, com 17. E vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. Agora só somar isso aqui. 0, 12, vai 1. Dá 7 mais 5, dá 15. 7, 12, vai 1. E aqui dá 7. Né? 2 vezes 16. Vai 1. 16 com 17. Não, tá certo. 16. 5 vezes isso. Deixa eu ver onde foi que eu errei aqui. Fazer de novo. Na soma. 280 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 8, 40. 40 mais 4, 44. Aqui o erro. Vai 4. 5 vezes 2 é 10. 2 é 14. Aqui o erro. Tenho botado um 6 aqui em cima. 2 vezes 8 é 16. Vai 1. 2 vezes 8. 16 com 17. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. Assim. 0, 6 mais 4, 10, vai 1. Aqui dá 12, vai 1. 6 com 7, é isso mesmo. 7.200 dividido por 10, fica 720. Ora, 720 foi o que o segundo motorista arrecadou, certo? Então, tem que fazer 2.880, é, 2.880, menos 7.000 7.200, não, menos 720, certo? Aqui dá 0, isso aqui dá 6, isso aqui dá 1 e aqui dá 2. Ou seja, do segundo,
ele recebeu R$ 2.160, né? O valor foi igual? Foi sim. Agora é só somar e ver o que ele arrecadou no total, né? 6 mais 6, 12. Vai 1, aqui é 3. 4.320. Alternativa. Letra C. Certo? Tá a questão um pouco extensa, né? Não é difícil, né? Ela só é um pouco trabalhosa para fazer as continhas aqui. Certo? Qualquer detalhezinho pode ser fatal, como eu botei um 6 aqui no lugar desse 4. Certo? Alguma dúvida? Eita, teve gente que chegou atrasada aqui. Teve gente que chegou atrasada aqui. Pessoal, não deu para aceitar vocês rápido por conta que eu estava respondendo a questão, aí eu não vi. Eu estou com acesso apenas no computador, não estou acessado no celular, viu? Para quem viu a resolução, alguma dúvida? Não. Se tiver, pode perguntar. Foi muita continha aqui, certo? Uma cidade está realizando um conjunto de melhorias para receber um grande evento. Ao todo estão sendo executadas 38 obras, sendo 14 de infraestrutura, 8 de hospedagem, 8 de mobilidade e 8 de saneamento. Considerando o total de obras, o percentual aproximado, essa palavra é muito importante, não vai ser um valor exato, certo? Corresponde às obras de infraestrutura E. Então, aqui eu poderia ter retirado essa informação, certo? E ter deixado assim, ao todo são executadas 14, né? Isso aí. Para quê? Para o aluno ir aqui, somar 14 mais 8, mais 8, mais 8, que dá 38, certo? Eu não quis fazer isso, mas pode ser que venha na prova, certo? Para vocês somarem. Aqui eu já botei o resultado. Como ele quer saber a porcentagem, certo? É sempre a respeito do todo, uma parte sobre o todo, certo? Então, se é uma parte sobre o todo, só preciso saber qual a parte. Aqui ele diz que é de infraestrutura, ou seja, são 14, certo? Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter aqui 7 sobre 19, né? 19, isso. 7 sobre 19. Aqui é a melhor maneira. Eu tenho que descobrir isso, né? Então, eu vou deixar o 7 dividido para 19. 7 não dá, né? Então, eu tenho que botar 0 aqui, um 0, uma vírgula aqui. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 9 dá 27, 2, 3 vezes 1, 3 com 2, 5, 57. Se eu multiplicar por 4, ia passar, né? Que dá 36, dá 76. Ia passar. Então, vai ser isso aqui mesmo. Aí eu vou ter o seguinte, 70 menos 57 dá 13. 13, 13, 13, 13. 13 é resto, né? Não posso botar um zero aqui. Vou multiplicar aqui por 6. 6 vezes 9 dá 54. Faz 5 aqui para cima, né? 6 vezes 1, 6. 6 mais 5, 11. E aqui é 16. É para 130. 16. 130 menos 114. 16. Então, isso aqui dá igual a, se eu continuar, né, dá 0,36 alguma coisa. Como ele quer o valor aproximado, eu vou arredondar isso aqui, né, arredondar para 0,37, o que é o mesmo que 37.
Ou seja, a alternativa correta, letra C. É isso? Considerando a infraestrutura, isso aqui também deu C. Isso, C e C. Tranquilo. Questão número 3. Uma pessoa aplicou R$ 1.000 em uma instituição financeira que oferece uma taxa de 10% ao ano no regime de juros compostos. Após 36 meses, o valor do montante acumulado será. Então, qual o valor do montante? Você quer? Montante é igual ao capital, né? A fórmula de juros compostos. É montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí eu desenvolvi uma coisa aqui para vocês ficarem mais práticos, certo? O tempo é igual à taxa. Vou explicar para você. Como assim o tempo é igual à taxa? Aqui está em ano. Aqui está em mês. Ou seja, o tempo que está em ano é igual à taxa que está em meses? Não, isso são diferentes. Né? Então, eu tenho que deixar os dois iguais. Para deixar isso igual, o que, que eu vou fazer? 36 meses é igual a quantos anos? É igual a 3 anos, certo? É igual a 3 anos. Então, agora, se eu substituir 36 por 3, dá para fazer a conta. Então, o montante será igual ao capital, que é R$ 1.000, vezes quem? Vezes 1, mais a taxa, que é 10%. 10% é 0,1, certo? Elevado ao t, agora sim, está em anos, colocar o 3, certo? Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,1 elevado a 3, certo? Aí eu vou ter que fazer a continha bem direitinho aí, para não errar nada, certo? Elevado a 3. Deixa eu apagar isso aqui e começar a fazer a continha. Eu vou ter 1,1 vezes 1,1, dá 1 e 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, como são duas casas decimais, 1,21. Então, eu vou ter 1,21 vezes 1,1, certo? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, vou botar 1,1, certo? Isso. Aqui dá 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. São três casas decimais, então a vírgula fica aqui. Então, vou ter um montante de R$ 1.000 vezes 1,1 elevado a 3 dá 1,331. Meu montante será igual. Que é o seguinte, perceba que eu estou multiplicando por 1.000, então eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais, ou seja, 1, 2, 3. Ou seja, vai ficar 1.331, alternativa letra B de bola, certo? Questãozinha aí de juros compostos, porque, como todos sabem, caiu a primeira vez na borda da Playtech, provavelmente pode ser alguns exames aí venha a cair, né? Essa questão de juros compostos. E na prova de vocês, né? Em Apodi ou em Mossoró, qualquer canto aí que vocês vão fazer, pode ser que caia, certo? Um detalhe sobre juros compostos, certo? Um detalhe. Juros compostos, ele pode pedir o montante, como ele pediu aí, ele pode pedir o capital, ele pode pedir a taxa, ele pode pedir o tempo e ele pode muito bem querer os juros, certo? Ah, professor, como é a forma de juros? Lembra lá que o montante é igual ao capital mais os juros? Então, os juros só podem ser o montante menos o capital, certo? Da mesma forma, se ele der o montante aqui, der a taxa aqui e der o tempo, só faltou quem? Capital. Então, capital, vocês vão ter que descobrir, certo? Professor, ele pode dar o montante e o capital
e a taxa e pedir o tempo? Pode. Ele pode dar o montante, o capital e o tempo e pedir a taxa, certo? Então, são 5 coisas que eles podem pedir nessas questões aí, ok? Alguma dúvida? Não? Show de bola. Próxima questão. Questão de geometria. Geometria. Questão de geometria. Diz assim: uma escola pretende construir uma área de lazer para seus estudantes. O espaço tem formato retangular, com 60 metros de comprimento. Então, se ele tem um formato retângulo, né, ele é mais ou menos assim. Não sei se é mais ou menos assim, né? Essa parte aqui, ajeitada assim. Eles têm 60 metros de comprimento e 40 metros de largura. É o que ele nos diz de antemão, né? Por que, professor, você já faz o desenho? Porque quando eu faço o desenho, eu já vou visualizando que a questão possivelmente pode me impedir, né? Aqui ele já, como ele deu essas coisas, eu já sei que eu já pedi alguma coisa relacionada à área, por exemplo, o perímetro, pelo desenho, né? Mas ele continua, diz, no centro da área será construído um espaço circular, nesse centro, né? Destinado a atividades recreativas, com 15 metros de raio. Ou seja, não vai ser de uma ponta a outra, né? Assim, tipo, pegando aqui, ou pegando nas duas extremidades. Por quê? Porque diz que o raio é 15, então o diâmetro é no máximo 30, ou seja, ele não toca nas bordas, certo? Então, o raio é quem? É 30. O raio é 15, aliás, e o diâmetro, né? Vou passar daqui para cá, aqui é 15, né? E o seu diâmetro é 30, né? A junção dos dois. Aí ele continua. Que ficará reservado exclusivamente para essas atividades, certo? Ele diz, nesses termos, a área em metros quadrados disponível para circulação nessa praça ou seja, ele está falando dessa área aqui, ó, certo? Ele está falando nessa área que está sobrando, ok? Como é que a gente faz isso? Ó, faz a área do retângulo menos a área do círculo. Ou seja, aqui é um círculozinho. A área do retângulo menos a área do círculo. A área do retângulo eu vou fazer de vermelho. A área do retângulo vai ser 40 ou 60, tanto faz. Vou botar o 60. 60 vezes 40. Menos a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Certo? Deixa eu voltar aqui tudo de novo. A área do retângulo. Base vezes altura. Menos a área do círculo. Πr ao quadrado. Pronto. Por que você está fazendo isso? Para deixar mais detalhado. Certo? Então, eu vou ter 60 vezes 40. Certo? Menos. O raio é 15, então fica 15 ao quadrado vezes π. Aqui eu vou ter. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Não sei se eu multiplico logo. Você deixa assim. Mas vou multiplicar. Qualquer coisa eu volto. 60 vezes 60 vezes 40, né? Eu posso só fazer o seguinte: 6 vezes 4, que dá 24. Eu coloco os dois zeros, né? 6 vezes 4, 24.
eu coloco só os dois zeros. 0, 0. Vezes 15 ao quadrado é 225, né? Então, vezes não, desculpa, menos 225 pi. Aí eu olho para as alternativas, Igor, não tem isso aí. Não tem isso aí. E agora? Eu olho com calma, certo? Eu sei que o que ele fez aí foi uma simplificação, certo? Então, vamos olhar aqui primeiro para a multiplicação, né? Que é a distributivo, se aplicar a distributivo. Vamos fazer aqui, ó. 2.225 vezes 10, tem que dar esse primeiro número aqui, ó. E não dá. Já percebeu isso? Por quê? Quando você faz isso, dá 2.250, certo? Quando você pega 25 vezes 90, dá 2.250, certo? Ah, então não é essa e nem essa. Tranquilo. Não é essa nem essa aí, nem a A nem a B. Tem a C e a D. Quando você multiplica 35 não, desculpa, 75 vezes 2 aqui, ó, né? 75 vezes 2 dá exatamente 2.400, certo? Quando você pega 32 e multiplica por 75. E agora, eu já achei o primeiro membro. Mas observe que se você pegar 75 e multiplicar por menos 2 dá 150. Ou seja, não pode ser essa. Então só pode ser a letra C. Porque 75 vezes 3 dá exatamente 225. Ou seja, colocando aqui 75 em evidência, vou ter 75 vezes 32 menos 3π. Professor, eu acho esse método demorado. Não tem um macete aí para mim, não? Tem. Basta você observar a simplificação aqui. Você pegar isso aqui e transformar nisso. Aí você não precisa olhar por coisa nenhuma, por questão nenhuma, certo? Sim, por alternativa. Eu prefiro olhar as alternativas, porque geralmente já elimino aqui a metade, certo? Para não ficar batendo cabeça, que aí você simplifica de um jeito que não está aqui do jeito da questão. Gostaram dessa questão? Tem alguma dúvida a respeito dela? Acharam difícil? É complicado? E aí? O que vocês me dizem? Saulo tranquilo? Yalo também? Uma área menos a outra. Simples assim. Isso. Existe bastante atenção nas alternativas, porque se você for um cara apressado, né, pode ir marcando aí a alternativa errada. Mas eu acredito que o segredo é ir fazer a prova com calma, certo? Faltam poucos dias para essa prova e eu sempre fico repetindo isso. A prova, ela tem que ser feita com bastante calma, porque se o aluno ele não for calmo, isso vai acabar influenciando na nota dele, né? Tipo, eu me preparei tanto, mas eu tô tão nervoso, aí não vou conseguir fazer as questões. Então, tem que desde cedo já botar em mente que tem que ir calmo, calmo, calmo mesmo. Durante uma atividade de acompanhamento de aprendizagem matemática, um professor registrou as notas obtidas por 5 estudantes em uma avaliação. As notas dos 4 primeiros estudantes foram 6, 7, 8 e 9. A nota do quinto estudante ainda não havia sido registrada.
Sabendo que a média aritmética das notas dos 5 estudantes foi de 8, a nota obtida pelo quinto estudante foi de... Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma questão de média aritmética e ela quer descobrir o valor da quinta nota retirada pelo quinto estudante, certo? Então, fazer aqui a média aritmética dos termos, né? Eu vou até... Ele já me deu essa informação, né? Que a média aritmética dos 5 é 8, certo? Ou seja, quando eu somar 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais x, que é a quinta nota, certo? E dividir isso por 5, eu vou descobrir o valor da quinta nota, certo? Que é a soma dividida por 5, né? Dá 8. É isso? Se eu somar 6 mais 7, dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 9 dá 30. E 5 vezes 80 dá 40. Então, essa primeira aqui eu vou ter 30 mais x igual a 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40, certo? Então, vou retirar aqui 40. O 3 está positivo, né? Passa para o lado negativo. Ah, professor, mas se eu quiser adicionar o oposto, tranquilo. Você adicionar menos 30 desse lado e menos 30 desse lado, não tem nenhum problema. Dá certo também. X vai ser igual a 40 menos 30. Portanto, X é igual a 10, alternativa correta, letra D. O ano passado que é uma questão desse estilo, não dessa maneira, mas ele deu uma enrolada, mas a maneira de ser respondida é essa, certo? Ele falou de 4 coisas, e depois ele mudou para 5. Então, a maneira de resolver essas questões de média aritmética, na qual ele quer descobrir ele quer descobrir o valor de uma determinada coisa que não seja a média aritmética, né, que ele já dê a média aritmética, se resolve sempre dessa maneira, certo? Coloca o valor da média aritmética, coloca a soma dos valores com a variável que ele quer, certo? Com a variável que ele quer descobrir. Se quiser descobrir primeiro número, é o primeiro número, mas é a mesma metodologia, certo? Questão de número 6. Uma equipe de trabalhadores está responsável pela organização de um evento escolar. Para montar 240 cadeiras, se utiliza 4 trabalhadores durante 3 horas. Olha aí. Para a equipe conseguir concluir o serviço. Assim, essa aqui se trata de uma questão de regra de 3 compostas. O número de cadeiras é 240. Aí eu tenho 4 trabalhadores para montar essas 240 cadeiras em 3 horas. Certo? Então, isso. Vou botar um TR aqui para distinguir, para não dizer assim, é tempo, certo? Cadeiras, trabalhadores e horas. Mantendo o ritmo de trabalho, a quantidade de cadeiras que poderão ser montadas por 6 trabalhadores durante 5 horas, ou seja, é quanto, né? Tá, alternativa. O que fazer? Setinha virada para cima, aqui 240 sobre x igual. Aí a pergunta é o seguinte: se eu aumentar os trabalhadores, eu aumento as cadeiras? Sim, quanto mais trabalhadores, mais cadeiras, né? Vezes. Se eu aumento as horas, eu aumento as cadeiras? Sim, quanto mais horas, mais cadeiras produzidas. Ou seja, 3 sobre 5. Eu vou simplificar isso aqui para facilitar meus cálculos. Dividir isso por 2 e esse aqui por 2. Olha aí que beleza. 240 sobre x é igual a 4 dividido por 2 dá 2.
6 dividido por 2 dá 3 vezes 3 sobre 5. Olha aí que maravilha. Eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Olha o que eu vou ficar aqui, ó, com 240x igual. Simplifiquei aqui, eu vou ter somente 2 quintos, não é isso? Por que eu fiquei com 2 quintos? Porque eu vou ter 2 sobre 1 vezes 1 sobre 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. Por isso que eu fiquei com 2 quintos ali. Certo? Dito isso, é o seguinte, ó, x vezes 2 ou 2 vezes x dá 2x. E 240 vezes 5, não vou multiplicar já a conta. Vocês vão ver por quê. 240 vezes 5. Ah, professor, mas eu multipliquei, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Porque eu não faço assim, porque dá para simplificar aqui mais fácil, ó. Eu vou ter 240 vezes 5 dividido por 2. E aqui eu posso simplificar, ó. Ó, posso simplificar esse 240 com esse 2 aqui, certo? Posso simplificar ele. Então, como é que eu vou ficar aqui, ó? X vai ser igual a 240 dividido por 2 dá 120. Aí fica 120 vezes 5. Agora ficou fácil, né? Por que que eu sei? Porque eu sei que 5 vezes 12 dá 60, certo? Então, isso aqui implica, né, que x é igual a 60 e eu coloco outro zero, e fica 600, seja a alternativa correta, letra A, tá certo? A questãozinha também que não é difícil, porém, o aluno pode se bananar e nessa questão de saber se as grandezas são ou não diretamente proporcional, o aluno pode acabar trocando a ordem dessa seta aí, fazer os cálculos e marcar outra alternativa. Por isso que eu sempre falo da questão da pergunta. Você faz a pergunta para a grandeza que tem a incógnita e quando você faz essa pergunta, a sua resposta só pode ser sim ou não. Se sua resposta for sim, a grandeza é diretamente proporcional. Se a resposta for não, a grandeza é inversamente proporcional. Certo? Tem muita gente aí no YouTube, canais aí explicando os macetes, tá certo? Ah, funciona sempre, mas não funciona, certo, pessoal? Não caiam nisso. Então, adotem a metodologia da pergunta, porque a pergunta é certa, cai mesmo em cima, tá bom? Se você, claro, né, souber fazer a pergunta e não ficar com achismo, porque quanto mais achismo vocês tiverem, mais dificuldade vocês vão ter em responder a questão. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo. Show de bola. Vamos para a próxima. Durante a preparação do espaço para a Feira de Ciências, foi planejada uma estrutura em formato de triângulo isósceles. Certo? O que é um triângulo isósceles? É um triângulo o qual os lados e os ângulos da base, né, esses dois lados aqui, são congruentes e os ângulos da base também são congruentes. Ou seja, esses lados aqui são iguais, esse e esse, né? Não o que faz a base, certo? Então, triângulos isóscelos, vou fazer aqui um triângulo isósceles. Triângulos isóscelos é quando os ângulos da base são iguais e os lados são iguais. Só esses dois lados, certo? Não esse, tá bom? Não o lado que fica sendo a base. Cujos lados de mesma medida são representados por x, ou seja, os lados de mesma medida são esse e esse. Né? Um dos ângulos internos dessa estrutura mede 120. Perceba que não pode ser esses de baixo, porque se você botar 120 aqui, já dá 240. Passa de 180. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, ele só pode estar falando desse ângulo aqui, 120. Por isso, 120 aqui, o que é que falta para 180? 60. Então, esses ângulos da base, cada um mede 30 graus, certo? Para a sua montagem,
será instalado um suporte de comprimento igual à altura relativa ao vértice que contém o ângulo de 120 graus. Ou seja, aqui ó, irá ser traçado, certo? Uma altura, vou até mudar a cor, para vocês verem aqui, ó, foi traçado uma altura, traçando aqui de preto. Se era 120, a altura devido ao ângulo ao meio. Então, a altura ela age como uma bissetriz, né? Dividindo o ângulo em duas partes iguais, né? Ao meio. 60 com 60 é 120. Então, cada ângulo desse 60 e a altura, quando ele toca na base, ele forma um ângulo de 90 graus, né? Tangente com a base, um ângulo de 90 graus. O que ele quer agora da questão? Eu sou já desenhei um triângulo, já fiz tudo e não estou entendendo nada. Vamos ler o que a questão está pedindo. Ele quer a medida dessa altura, olha aí, em função do lado x. Ou seja, ele quer esse h aqui, né, a altura. Aqui você pode fazer de duas maneiras, certo? Você pode aplicar o seno ou o cosseno. Por exemplo, se eu tivesse aqui ó, o seno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é quem? 1/2, né? Só que o seno, qual é a propriedade do seno? Cateto oposto sobre quem? Sobre hipotenusa, né? E o cosseno? Você poderia usar o cosseno de 60 graus também. Cateto adjacente, ou seja, o CA sobre a hipotenusa. Ambos dariam a mesma resposta, certo? Eu vou aplicar aqui o seno mesmo, certo? Quem é o cateto oposto? O oposto é que está à frente do ângulo, ou seja, H, certo? E a hipotenusa é o X. Quando eu multiplico aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 2H igual a X. Como ele quer em função de X, então H vai ser igual a X sobre 2, ou seja, letra C. Se ele quisesse em função de X, alguma alternativa aqui, no lugar desse 2x, era 2H, certo? Foi muito rápido assim a resolução. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas o que vocês devem fazer em questão desse tipo é fazer o seguinte: pegar o enunciado, na medida que você for lendo, você vai montando o triângulo, colocando todas as informações, porque aí não precisa mais voltar ao texto. Ele deu que era um triângulo isósceles, ele deu os lados iguais, e ele deu o ângulo de 120. Ou seja, aí o aluno ele tinha que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se os ângulos da base são iguais, e se eu colocar 120 na base, ia ficar 120 embaixo, 120 em cima, 120 embaixo, 120 embaixo também, né? Dos dois lados. Cada um ângulo com 120. E daria 240. E ainda faltava o terceiro ângulo, certo? Então, não poderia ser ângulo da base 120, só poderia ser o de cima, certo? O de baixo tem que ser 30, para que quando eu pegar 120 mais 30 mais 30, dá 180, certo? Tranquilo. Vamos para a próxima. Alguém tem alguma dúvida? Aí queria perguntar. Entenderam o que eu usei, a propriedade aqui de seno? Poderia ter sido do cosseno também, ó, pegando esse ângulo aqui de cima, certo? Sem nenhum problema, cosseno de 60. Poderia aplicar Pitágoras? Nesse caso aí, não, certo? Ok? A próxima. Questão de número 8, né? A nossa saideira aqui. Vou até aumentar aqui, que é para não pegar não pegar o gabarito, mas vai ter que pegar o gabarito de todo jeito. Vai não. Pronto. Uma instituição decidiu promover uma campanha para arrecadar recursos destinados à realização de um projeto educacional.
Para isso, serão comercializados dois tipos de produtos, né? Camisetas no valor de 40 cada e chaveiros no valor de R$ 15 cada. Sabendo que ao todo serão vendidos 1.000 produtos, ou seja, quando eu somar a quantidade de camisetas com a quantidade de chaveiros, vai dar R$ 1.000. Ou 1.000 produtos, desculpa, certo? E que quando eu vender, né, a arrecadação esperada é de 25 mil. Ou seja, quando eu fizer aqui 40 vezes o total de camiseta, né, o preço da camiseta, né, vezes 15, que é a quantidade do chaveiro, né, a quantidade assim, o preço, isso aqui vai me dar um retorno de 25 mil. É isso o que ele falou. Eis a quantidade de camisas, né, de camisetas, né, nessa ordem, e chaveiros, que serão vendidos respectivamente, será. Então aqui eu tenho uma questãozinha envolvendo sistema de equação do primeiro grau, certo? Sistema de equação do primeiro grau. O que o aluno deve observar aqui, né? Se eu multiplicar a primeira, né? Se eu pegar aqui 40 e multiplicar por 1.000, eu vou ter quanto? Eu vou ter 40 mil negativo, né? 40 mil negativo. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por 15 ou por 40? Como ele quer as camisetas primeiro, eu vou logo multiplicar por menos 40. Vou multiplicar isso aqui por menos 40, certo? Menos 40. Quando eu fizer isso, eu vou ter menos 40, que multiplica a camisa, a unidade da camisa, né? Menos 40, que multiplica uma unidade de chaveiro, e aqui dá menos 40 mil. Certo? E o de baixo fica do mesmo jeito, ó, 40 CA mais 15 CH. Isso vai ser igual a 25. Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter o seguinte. Aqui vai cancelar, né? Aqui, ó. Menos 40 com esse 40. E aqui eu vou precisar resolver, né? Menos 40 com 15 dá menos 30, né? Não, desculpa. Dá 25. Menos 25. Eu pensei que era 45. 40 mil menos 25 mil dá menos 15 mil. Se eu multiplicar aqui por menos 1, eu vou ter 25CH igual a 15 mil. CH, que é a quantidade de chaveiros, vai ser 15 mil dividido por 25. Então, a quantidade de chaveiros vai ser que eu posso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil. Dividir por 5, 5 vezes 5, 25, 150, aí para 600. 600, Então, a quantidade de chaveiros é 600. Substituindo aqui, né? Em 1, né? Substituindo em 1, se é em 1, que é essa primeira aqui, certo? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que CA mais CH é igual a 1.000. CA é o que eu estou procurando, que é as camisetas. Mais 600 é igual a 1.000. O número de camisetas é igual a 1.000 menos 600. Logo, o número de camisetas é igual a
400. Então, nessa ordem, respectivamente, eu tenho 400 e 600. A ordem importa. Camisetas e chaveiros. Por isso que não é a alternativa de letra A, e sim a de letra B, certo? Porque ele quer de camisa primeiro e a de chaveiro depois. Entendido? É vocês. E aí? O que acharam? Eu tô com vontade de aumentar mais essa lista aí, botar mais duas questões, antes de enviar lá no grupo. Aí, se eu colocar mais duas questões, vocês me prometem que vão resolver as duas questões que eu vou botar? A 9 e a 10? Show de bola. Pronto. Eu vou pegar essa lista amanhã, eu vou acrescentar mais duas questões. Aí, amanhã à noite, eu envio para vocês. Certo? Se eu não enviar, aí alguém me lembra lá no grupo. Ou manda mensagem para mim. Professor, as questões, não esqueça de enviar. Certo? Aí eu mando para vocês. Certo? Mas vocês vão precisar ler o PDF, né? Eu vou mandar lá em PDF que vai ser as duas últimas. E os gabaritos de cada alternativa vai estar logo abaixo. Certo? Gostaram da aula de hoje? Show. Na próxima aula eu vou preparar mais questões. Só que na próxima aula eu vou deixar que vocês respondam, certo? Um tempinho para depois eu responder com vocês, certo? Aí nós vamos tirar nas dúvidas, porque eu tento resolver o máximo de questões possível para quando vocês chegarem no dia da prova, não ficar tão assustado com as questões, né? Vocês já vão ter o máximo de bagagem possível, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Desde já, muito obrigado pela participação e tenham todos uma ótima noite. Tchau.